Olá, começa agora o Inteiro Teor, um programa do TRF da Primeira Região. Os cuidados na hora de assinar um contrato. E isso para evitar situações como a vivida por uma correntista que celebrou um acordo, mas não era o que pretendia. A Justiça resolveu que ela vai ser indenizada. E mais indenização, dessa vez por conta das longas filas que geram até compensação por dano moral. Foi o que decidiu o TRF da Primeira Região. É o que você acompanha agora no Inteiro Teor. A gente começa o Inteiro Teor de hoje falando de um tema que não tem escapado da Justiça: o enfrentamento de filas. Tem gente que se sente tão desrespeitado quando vai resolver algum problema e fica muito tempo esperando, que vai atrás dos direitos, primeiro no PROCON e muitas vezes na Justiça, como esse caso que foi julgado recentemente no TRF da Primeira Região. Confira. Filas enormes e uma espera que parece não ter fim. É fácil encontrar quem já passou horas aguardando o atendimento nos bancos. Já fiquei quase 2 horas. Eu me sinto frustrada, porque eu saio para resolver um problema, eu tenho que ficar a tarde inteira resolvendo um problema que eu resolveria no máximo meia hora. Estamos na capital do país, onde a chamada Lei da Fila já existe há quase 20 anos. O tempo de espera dos clientes deveria ser de no máximo 30 minutos, mas como vimos, nem sempre isso acontece. Eu acho que é um abuso, né? Um desrespeito à cidadania. Acho que não só a cidadania, mas como a legislação mesmo, né? Ninguém respeita nada, né? Para fugir das filas, Marcelo normalmente usa o aplicativo do banco para realizar diversas operações. Mas recentemente precisou fazer uma transação que só é permitida na instituição bancária. O resultado? Mais de 1 hora de espera. Tinha pouco atendente, né, para muito cliente. Então, foi uma coisa que acaba deixando a gente chateado, né? Porque a gente tem a nossa lei, que é de 30 minutos, e a gente não consegue fazer isso valer. No Mato Grosso, uma mulher passou por uma situação parecida. Ficou 2 horas aguardando o atendimento no banco. Onde ela mora, a lei municipal prevê que o tempo máximo de espera é de 15 minutos em dias normais e de 30 em véspera ou depois de feriados. Por isso, ela decidiu levar o caso à Justiça, pedindo indenização por danos morais. O caso veio parar aqui no TRF da Primeira Região, em Brasília. A terceira turma do tribunal condenou a Caixa Econômica Federal a pagar indenização no valor de R$ 2.000 à correntista. O colegiado entendeu que o tempo de espera foi excessivo. Os PROCONs de todo o país costumam receber reclamações referentes a esse assunto e atuam para coibir tais práticas. Para se ter uma ideia, só este ano, mais de 20 fiscalizações foram realizadas pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal. O PROCON verifica e ele pode fazer a multa ou até fechar o estabelecimento comercial. Ou ainda a pena mais branda, que é uma advertência, por meio de auto de constatação ou auto de infração. Essas são as 2 hipóteses. A gente tem um regulamento específico para determinar, por exemplo, o critério de reincidência da empresa, se ela é muito reincidente, se ela é réprimária. Então, tudo isso leva em causa no cálculo da dosimetria da pena. O assessor do PROCON do DF, que é analista de direito, esclarece ainda que é importante o consumidor verificar o que diz a lei da fila no estado ou município onde mora, porque há variações. Ele orienta também a tentar resolver o problema primeiramente com a instituição. Caso não consiga, aí sim a pessoa deve procurar o PROCON ou a Justiça. A questão da prova do consumidor, ele tem uma senha quando ele entra, isso também a lei do Distrito Federal ela prevê, que é a parte material. Ela tem que ter um fornecimento de uma senha e a comprovação do horário de entrada, que vai ser essa senha, e a comprovação do atendimento, que normalmente vai ser a prestação de serviço. Caso não seja possível comprovar o horário de saída, ele pode ou tirar uma foto ou pegar uma nova senha para demonstrar de algum modo que aquele tempo de 30 minutos foi extrapolado ou de 20 minutos foi extrapolado e que isso pode ensejar uma reparação moral. É importante lembrar que aqui na capital do país, a lei da fila obriga também as empresas públicas e privadas, repartições, hospitais, cartórios, empresas de transportes e até eventos culturais a cumprirem o tempo razoável de atendimento de no máximo 30 minutos. As UTIs e as emergências dos hospitais não entram nessa regra.
Por meio de nota, a Caixa Econômica Federal informou que realiza ações para a melhoria do atendimento, como acompanhamento do tempo de espera. A seguir, TRF da Primeira Região determina a indenização à correntista que assinou um contrato diferente do que pretendia e foi prejudicada financeiramente. Já já, aqui no Inteiro Teor. O Inteiro Teor está de volta. Agora falando da atenção redobrada que é preciso ter na hora de assinar um contrato. Isso para evitar situações como a de uma correntista que investiu R$30 mil com a intenção de, após um ano, retirar o valor para auxiliar na compra de imóvel. Ao resgatar o dinheiro, descobriu que tinha menos, já que havia celebrado um outro tipo de acordo com o banco, sem saber. O caso foi parar no TRF da Primeira Região, que determinou até indenização à correntista. Veja essa história. Esta servidora pública aposentada evita assinar contratos às pressas sem estudá-los minuciosamente. É uma forma de não ser pega de surpresa com algum produto ou serviço que, na verdade, não teve a intenção de adquirir. As pessoas já ofereceram muitas coisas para mim. Principalmente quando é época de pagamento, várias coisas, mas eu não compro, não. Primeiro, eu não compro nada sem eu saber realmente o que é. Se for uma coisa assim, no ato que eu tenha que... Eu leio, eu tenho que ler. Se eu ver que aquilo não tem interesse em nada para mim, eu falo que eu estou sem meu óculos, que depois eu volto, mas eu não... Eu tenho muito medo disso. Mas não são todas as pessoas que se comportam da mesma forma. Às vezes, convencido pela promessa de um bom serviço ou produto, o consumidor acaba fazendo um compromisso sobre o qual terá que honrar com pagamentos e fidelidade contra a sua vontade. Por outro lado, há também quem se aproveita de situações como a pressa e pouco esclarecimento por parte do cliente para obter vantagem econômica. A situação não é incomum, por exemplo, em empresas do setor financeiro, como os bancos. Recentemente, a 6ª turma do TRF da Primeira Região anulou um contrato de previdência celebrado pela Caixa Econômica Federal por vício de consentimento. Uma correntista de 67 anos investiu R$30 mil pelo prazo de um ano com a intenção de, ao final, comprar um imóvel. Só que, quando precisou resgatar os rendimentos depois do tempo acordado com a instituição, foi surpreendida com um saldo de pouco mais de R$28 mil. Ela havia celebrado contrato de previdência privada diferente do que pretendia. O TRF determinou que o banco indenize a mulher. Este advogado especialista em direito civil explica que a anulação de contratos por vício ocorre quando fica comprovada a ocorrência de erro, dolo, coação, estado de perigo, fraude contra credores ou lesão. Ele alerta, entretanto, que não são todas as pessoas que conseguem demonstrar que houve erro no contrato, principalmente quando a prova a ser apresentada na Justiça envolver aspectos subjetivos. O contrato ele é uma manifestação de vontade com ânimos de fazer um negócio jurídico, realizar um negócio jurídico. Essa manifestação de vontade, para ela ser legítima, ela tem que ser livre e consciente. Então, para você manifestar uma vontade livre e consciente, você tem que ler, você tem que entender aquilo que você está contratando. No momento em que você firma um contrato, ele vira lei entre as partes. E para você conseguir anular isso, a prova ela tem que ser robusta. Alguns desses vícios que eu citei aqui para você, eles são de fácil comprovação. A comprovação documental ela é muito mais fácil. Agora, por exemplo, o vício de erro, por exemplo. Como é um vício muito subjetivo, você tem que comprovar ao juiz que você não entendeu aquilo que você estava contratando, então ele é um vício de uma prova um pouco mais difícil, né? Vai para aspectos um pouco mais subjetivos. Demandaria uma prova testemunhal, talvez, uma prova documental ela ficaria meio fragilizada. Então a análise ela tem que ser uma análise mais global. Qual o objetivo do contrato? Qual a finalidade do contrato? As características pessoais dos contratantes, se é uma pessoa idosa, se é uma pessoa com uma maior dificuldade de intelecção, mais humilde, ela realmente teria condições de entender aquilo que ela estava contratando. Esses aspectos subjetivos, eles naturalmente são de difícil prova. O profissional dá a dica dos cuidados que se deve ter
antes de assinar contratos nos quais se tem dúvidas. Após ler e se ficar alguma dificuldade, a sugestão é que leve uma pessoa que consiga lhe auxiliar ou consulte um profissional habilitado, credenciado nessa área, especialista nessa área, que possa dar uma consultoria com mais segurança. Mas geralmente é interessante levar uma pessoa que consiga lhe auxiliar caso você pressuponha que possa ter algum problema, alguma dificuldade. Alguns contratos, pela própria natureza, eles já são um pouco mais intrincados, de uma compreensão mais difícil, e outros nem tanto. Isso depende muito da sua necessidade na hora. Mais detalhes sobre essa notícia e outras de ações que ocorrem no TRF da Primeira Região estão no nosso portal. Vai lá! Esse foi o Inteiro Teor. Semana que vem eu espero você com outras notícias da Justiça Federal da Primeira Região. Continue com a gente no Facebook e no Instagram. Nosso programa também está no YouTube. Tchau!